Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos estejam bem. Eu queria tratar um assunto de extrema importância que necessita muita atenção. Hoje eu estava vendo um vídeo lá no canal do Palhaço Cristão e eu peguei um trecho de um depoimento que ele deu. E a mentalidade dos falsos profetas e das pessoas que estão dentro dessas religiões, principalmente essas religiões neopentecostais, pentecostais, que pensam que tudo é obra e atuação de demônios. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês e eu gostaria que também você continuasse assistindo, que eu vou dar o meu depoimento, o que aconteceu comigo dentro da instituição Igreja Universal. Acompanhe aí comigo. Eu lembro que no ano de 2002, quando eu fui ser candidato a pastor, chamado Iburdi na Igreja Universal, eu me lembro de um caso bem interessante e bem triste. Tinha um pastor na catedral chamado Pastor César. Ele era proveniente de outro estado e, a princípio, se mostrou um grande arrecadador. Então ele fazia reunião de meio-dia e dava muita gente. E durante essas reuniões de meio-dia era muito comum ter oração forte. Pessoas passavam mal, incorporavam. E teve uma senhora que ela passou mal na reunião. Quase não conseguia andar. Então os obreiros oraram e nada. Essa mulher gostava muito desse pastor chamado César. Ele era um verdadeiro ídolo para ela. E eles ficaram ali, como eles não conseguiram expulsar o mal, fazer com que aquela mulher ficasse restabelecida, eles levaram ela para uma salinha e ficaram ali orando até a reunião acabar. E nada dessa mulher melhorar, ela não conseguia ficar de pé, uma parte do corpo dela não se mexia praticamente. E quando o pastor terminou a reunião, o pastor foi passando por essa sala e viu. E ela também viu. Então eu me lembro que eu estava lá presente, ela falou chorando, em tom de desespero, dizendo assim: Pastor César, me tira daqui, porque é como se ela estivesse paralisada no seu próprio corpo. E a ideia que se tem dentro desses templos é que tudo é demônio. Então ele foi lá, orou nessa mulher e pronto, saiu, levanta senhora, e mandava ela levantar, ela não conseguia. Ele simplesmente deixou os obreiros se virar e foi embora para almoçar. E isso durou de um meio-dia, que era a reunião, até umas 4 horas, quando decidiram levar essa mulher para o hospital. Quando levaram essa mulher para o hospital, o médico havia identificado que aquela mulher, na verdade, não tinha demônio, ela tinha sofrido um derrame durante a reunião. E ela precisava de socorro médico na mesma hora. Então ficaram de meio-dia até mais de 4 horas da tarde com essa mulher naquela salinha, orando para ver se essa mulher se restabelecia. Eu estava lembrando disso esses dias, isso aconteceu no final de 2002. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque isso só mostra o quanto esses falsos pastores são despreparados no trabalho que faz. Porque um pastor, ele jamais pode ignorar a ciência. Vocês viram aí as palavras do Palhaço Cristão, nosso amigo, um abraço para ele, e com palavras muito bem colocadas. O que aconteceu comigo também foi um ato de extrema irresponsabilidade de alguns pastores, em especial um pastor que tinha na época na instituição, que se chamava Roberto, conhecido por Robertinho. Até um tempo atrás ele era bispo lá na Igreja Mundial, na igreja lá do Valdemiro Sandiabo. O que passou que o ano era, eu não lembro se era 99 ou era 2000. Eu era jovem, né? E com aquele intuito, aquele afã de fazer a obra de Deus, de ser pastor e tudo, eu estava ali à disposição dos pastores na igreja. E isso saía para um lado, para o outro. Eu já tinha um carro
um carrinho velho na época, era um Chevette, que os pastores chamavam ele de fumacinha. E o pastor não tinha carro, e tanto o pastor titular como o pastor auxiliar não tinha carro, então eu servia de motorista para esse pastor. Ia para um lado, para o outro e tudo, e esse pastor tinha mania de terminar os trabalhos, as reuniões já tarde, já 11 horas da noite, e segurando todos os jovens, obreiros, evangelistas ali, e era um tormento. Ele segurava todos os obreiros, todas as pessoas integrantes dos grupos da instituição, ele segurava na igreja. Depois dali, eu tinha que levar ele de carro para o centro da cidade e tudo, e tinha a oração da meia-noite com o bispo, era, se não me engano, o bispo Carlos Alberto Pinho. O sobrenome dele é isso mesmo, bispo Carlos Pinho. E o bispo fazia a programação, acho que era das 11 até meia-noite. A gente chegava para a programação e depois esse pastor, o horário que esse pastor entrava na programação da rádio era em torno de 1h da manhã. E eu tinha que ficar com ele até terminar a programação da rádio, depois levar ele, o auxiliar, embora, depois que eu ia para minha casa. E essa era a rotina, era direto e tudo. Eu trabalho e tudo, uma coisa, outra. Às vezes de madrugada ele me chamava, às vezes me chamava às 6h da manhã. Eu tinha que pegar ele na casa dele e levar ele para a igreja. E era um tormento, e eu não dormia. E aconteceu um dia, uma madrugada dessa, tinha campanha e tal. E eu vindo da catedral de madrugada e eu passei mal. Eu comecei a me sentir mal já dentro da catedral. Eu estava indo para o estacionamento e de vez eu em direção à escada, eu fui em direção à porta de vidro, bati a cabeça e eu estava confuso. E eu vim dirigindo, eu falei, pastor, não estou me sentindo bem. Ele falou, você não está jejuando. E foi isso, e foi indo e tal. Só que chegou numa hora, o pastor ia dormir na igreja e ele pegou e falou assim, não, Ricardo, eu não vou dormir na igreja, não. Eu vou dormir na minha casa. Voltou para o apartamento que ele morava, né? E ficou naquela. Quando deu 5h da manhã, ele falou assim, não, agora você me leva para a igreja. E no meio do caminho eu passei mal. Não estava conseguindo dirigir. A minha boca estava entortando, meu rosto estava entortando e tal. E me levaram lá para o quartinho do pastor auxiliar, um outro que tinha lá uma época, para quando tinha auxiliar solteiro. Me deitaram lá na cama, me colocaram lá e tudo. E os pastores foram fazer oração para mim. Não, sai diabo, sai Satanás e tal. Depois o pastor, olha a coisa aqui para mim. Você não pode deixar o diabo entrar na tua vida, isso. O diabo está usando a tua mente e tal. E eu estava esgotado. E ali eu repousei, dormi um pouco, fui dormir. Terminou a reunião, o pastor desceu e foi lá falar comigo. E eu ainda não estava sentindo bem. E eu falei, pastor, eu preciso ir embora, eu quero ir para minha casa. Ele falou, não, você não vai sair daqui. E insistiu, foi orar de novo. E ele, o pastor e alguns obreiros iam lá, botavam a mão na minha cabeça, tudo. E eu falei, pastor, eu preciso ir embora. Aí me levaram embora, um obreiro me levou embora. Fui para minha casa e me levaram. Depois meus familiares arrumou um amigo e me levaram no hospital. Aquilo era um princípio de derrame. Os médicos falaram, Ricardo, quase que você teve um derrame. Foi um princípio de derrame. Eu lembro que a minha boca entortou, o meu rosto, os meus olhos mudaram de cor, ficou ali, estourou muitos vasos no meu olho. E eu fiquei com a mão amortecida ali durante uns 3, 4 dias, até voltar ao normal. Então isso daí mostra a irresponsabilidade desses pastores que estão nesse chamado templos, acreditando que tudo de mal que acontece com as pessoas é a obra de uma obra maligna, de um demônio, de um encosto. E aí eles vão dominando a mente das pessoas e falando para as pessoas que tudo de ruim que acontece com a pessoa é culpa de um suposto demônio.
Então, você que está dentro de uma instituição dessa, o meu conselho, o meu recado para você é que fique alerta, fique esperto. Coisas desse tipo é mais comum do que se possa imaginar. Dentro dessa instituição que eu fiz parte por 23 anos, eu fiquei sabendo já de vários casos de pessoas que sofreram AVC dentro da reunião, sofreram derrame, sofreram infarte, tiveram convulsões, tiveram casos em cultos desses chamados de libertação, a pessoa bate a cabeça e nunca mais fica a mesma, perder movimentos do corpo. Então, o conselho que eu te dou o primeiro sintoma ou a primeira anomalia que você estiver sentindo, qualquer anomalia no teu corpo que você perceber, mesmo você estando dentro de uma instituição religiosa, a melhor coisa que você tem que fazer é procurar um médico, pedir ajuda para uma pessoa responsável, idônea, e te levar para um médico. Não vai na onda desses falsos pastores, acreditando que é demônio, que é o diabo, que é o Satanás, nada disso. Você que chegou até aqui, eu te peço, dá o seu like, se inscreva nesse canal, curta, também vai lá no canal do Palhaço Cristão, se inscreva lá no canal dele, é bacana, ele traz uma boa reflexão do como está o sistema religioso hoje, como está o conflito na mente, nas ideias das pessoas por causa da religião, tá bom? Fica com Deus, graça e paz. Amanhã tem um novo vídeo aqui no canal.